A teoria geral dos sistemas, TGS, que fundamenta a abordagem da gestão por processos, se caracteriza pela falta de interação com o meio ambiente. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem sobre essa questão? Pessoal, quando a gente fala da teoria geral dos sistemas, ou conhecida como TGS, uma coisa muito importante é saber como os teóricos começaram a falar sobre esse tema. E um dos primeiros teóricos a conceber o que chamamos de teoria geral dos sistemas é o Ludwig von Bertalanffy, que foi um dos primeiros teóricos que concebeu. E observa o que ele diz, ó. O Bertalanffy ele concebeu um modelo de um sistema que é aberto e ele entendeu como um complexo de elementos em interação e intercâmbio contínuo com o ambiente. Observa como essa mensagem já dá a resposta. Vou repetir. Em um intercâmbio. Intercâmbio é troca. Quer dizer, com uma troca contínua com o ambiente. E quando a gente pensa, então, na ideia formalizada com um gráfico aqui para a TGS, para a Teoria Geral dos Sistemas, nós podemos imaginar justamente a ideia de que, quando a gente pensa num sistema, nós temos as entradas, nós temos o processamento e nós temos as saídas. E temos também o que a gente chama de retroação, retroalimentação ou feedback, que é quando uma determinada saída daquele sistema se transforma novamente numa entrada. Mas percebe que tudo isso levando em conta o ambiente, porque o mesmo Ludwig von Bertalanffy disse que ele percebe a organização como um sistema social formado de subsistemas e que deve interagir com o meio externo para garantir a sua sobrevivência. Observa ali, deve interagir com o meio externo. Então é muito importante saber que na teoria geral dos sistemas nós temos que sim interagir com o meio externo para garantir a sobrevivência desse sistema. É a ideia dessa imagem aqui. Percebe o sistema com as suas partes interdependentes interagindo com o ambiente. A organização, então, ela é concebida como um sistema aberto e não fechado. É um sistema aberto que deve se adaptar ao seu meio ambiente, como Lawrence disse lá em 1969. Né? Eles também indicam, isso é muito importante teoricamente, a ideia de que existe a interdependência entre as partes. Quando a gente fala sobre interdependência entre as partes, primeiro indicar que o todo é formado por partes. Mas essas partes são interdependentes, porque essas partes elas reagem de várias maneiras. Elas não, a ideia da simples soma das partes não explica o sistema. A ideia de que somar as partes só para chegar a uma ideia do sistema não se chega. Na teoria geral dos sistemas elas são interdependentes, porque essas partes elas têm a ideia de se relacionar entre si, de se relacionar com o todo. Portanto, não basta somar as partes para chegar à resposta total do sistema. Outra coisa importante na teoria geral dos sistemas é o que a gente chama de tratamento complexo da realidade complexa. Nesse caso, a concepção de que se refere à necessidade de aplicar vários enfoques e diferentes enfoques para se compreender realidades que são cada vez mais complexas, porque a cada novo elemento, a cada nova parte que entra no sistema, ela não reage de forma individual. Ela reage de forma individual, mas reage com a outra parte, reage com o sistema como um todo. Quer dizer, essas partes são interdependentes porque elas reagem por conta própria, elas reagem na comparação com as outras partes, elas reagem com o sistema como um todo também. Por isso nós temos um tratamento complexo da realidade que vai ficando cada vez mais complexas a cada parte que vai sendo incorporada no sistema. Chegando numa conclusão geral, então, quando ele diz a teoria geral dos sistemas, que fundamenta a abordagem da gestão por processos, se caracteriza pela falta de interação com o meio ambiente, completamente errado. Completamente errado, porque o sistema não sobrevive. O sistema, na teoria geral dos sistemas, não sobrevive se ele não interagir com o meio ambiente. Ele tem que interagir com o meio ambiente para que haja a sobrevivência desse sistema. Por isso, errado a avaliação dessa questão do CESP